Hello, my dear students! Welcome to my class. Sou a professora Lilian, your English teacher, e vou estar com vocês esse semestre. Estão prontos para começar essa aventura? Here we go! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar os countables and uncountable nouns. São os substantivos contáveis e os incontáveis. Vamos entender como é que eles funcionam, como diferenciar cada um deles. Vamos saber também algumas características e classificações. Então, vamos lá, mãos à obra! Our first unit, nossa primeira unidade, is Quantifying nouns, quantificando substantivos. E de que forma, teacher, eu consigo quantificar substantivos? Primeira coisa, os substantivos podem ser classificados em dois tipos. Countables, que são os contáveis, and the uncountables, que são os incontáveis. Como é isso, teacher? Que um substantivo que eu consigo contar e o que eu não consigo contar? Yes, this is it. Mas não é que a gente não consiga medir, é que a gente não consegue contar, tipo 1, 2, 3, 4. É diferente. A forma da gente medir, da gente quantificar os incontáveis vai ser diferentinho. Mas vamos primeiro para os countables, ok? The countable nouns são aqueles substantivos que nós conseguimos conferir, que nós conseguimos contar. Nós não vamos precisar de unidade de medida para poder quantificar aquele substantivo. E ele vai permitir uma forma de singular ou de plural. Então, fica muito mais fácil localizar os countable nouns. For example, 1 dog, 7 dogs. 1 tree, 2 trees. Nós conseguimos conferir a quantidade de cachorros, a quantidade de árvores. We can count 1,000 things. Nós conseguimos contar inúmeras coisas, centenas de coisas. Então, dessa forma, alguns substantivos conseguem ser contados. Aí a gente vai usar os numerais, os números. For example, so, book. What's book? Livro, right? É isso, né? So, 1 book, 2 books, 9 books. Student. What's student means? O que significa student? Estudante, right? This is it. So, we can count students. Nós conseguimos contar os estudantes. 1 student, 2 students, 3 students. E por aí vai. Observem que, geralmente, os countable nouns, os substantivos contáveis, eles sempre vão ter um Szinho no plural. Então, essas são palavras que representam coisas e seres que podemos contar. Nós podemos conferir a quantidade. So, attention please. Entretanto, alguns substantivos contáveis, eles vão ter o plural irregular. Então, eles não vão terminar com a letra S. Eles vão ter particularidadezinhas. Então, fiquem atentos a essas palavrinhas aí. Vou falar devagar e depois eu vou falar de novo para que nós possamos repetir juntos, ok? So, person, people, foot, feet, man, man, woman, women, child, children, tooth, teeth, mouse, mice. So, let's repeat together. Vamos repetir juntos? Here we go. Again. De novo. Person. People. Foot. Feet. Man. Man. Woman. Women. Child. Children. Tooth. Teeth. Mouse. Mais. Vocês vão observar na tradução que
que vai equivaler exatamente ao plural. Entretanto, nenhuma dessas palavras no plural vai terminar com S. Outra coisinha para a gente ficar muito atento é a seguinte, que algumas palavras só são usadas no plural na língua inglesa, mesmo que a nossa tradução fique no singular. For example, scissors. Repeat, scissors. Scissors significa tesoura. Scissors tanto faz ser uma tesoura quanto 10 tesouras. O que vai quantificar a tesoura é o numeral que vai acompanhar. 10 scissors, 1 scissors. Sempre o que vai determinar a quantidade de tesouras, se vai ser uma ou se vai ser várias, vai ser o numeral, tá bom? Outra palavrinha muito comum, pants. Pants significa calça. O que vai determinar quantas calças são é o numeral, exatamente. Então, fiquem atentos. Attention, please. O próximo detalhe também é importante. Atenção, attention, please. Alguns substantivos que são contáveis em português podem ser incontáveis em inglês. Como assim, teacher? For example, tá? Quando a gente conta conselhos, né? A gente diz, eu pedi um conselho para uma amiga. A pessoa me deu 2. In English, we don't count advice, ok? Então, advice is uncountable. Ou seja, conselhos, quando a gente traduz para o inglês, é uma palavra incontável. Exatamente. So, repeat. Advice. Advice. This is it. É isso mesmo. Keep going. Continuem tentando. Right? Outra palavrinha que ela é contável em português, mas incontável em inglês, é essa aqui. Móveis. Nós conseguimos conferir a quantidade de móveis. Eu tenho 10 móveis, 1 móvel, 5 móveis. Entretanto, in English we call furniture. Então, furniture não é contável. Eles chamam, é um grupo de palavras geral, e eu vou explicar isso para vocês direitinho quando a gente estiver vendo os uncountables. Mas fiquem com isso em mente. Algumas palavras são contáveis em português, mas são incontáveis em inglês. For example, advice and furniture. Então, fiquem atentos. Então, agora que a gente já viu os countable nouns, que são os contáveis, vamos ver os uncountables, os incontáveis. Como o próprio nome já diz, são aqueles que a gente não consegue contar ou conferir. Primeiro detalhe dos uncountable nouns é que antes deles a gente não utiliza artigo indefinido. E quais são os artigos indefinidos? A ou an. Então, o a ou então an. O a gente usa antes de substantivos que começam com consoante. E o an a gente usa antes de substantivos que começam com vogais. Entretanto, no caso dos uncountable nouns, a gente não vai usar artigo indefinido. Exatamente. Como a gente não consegue conferir os uncountables, eles são incontáveis, então eles não vão ter plural. Eles só vão ter forma singular. But teacher, como é que eu vou conseguir medir ou conferir os incontáveis se a gente não pode contar? Que coisa mais complicada. Nada, não tem nada de complicado. O que acontece? Para que a gente possa mostrar a quantidade dos substantivos incontáveis, nós vamos usar palavras ou expressões que funcionam como unidades de medidas, que eu chamo de measure words. Então, unidades de medidas, ou então a gente vai utilizar quantificadores, que são os quantifiers, que a gente vai ver mais lá na frente. Mas não se apavorem, é tudo muito simples. Então, teacher, como é que funcionam essas unidades de medida? Da seguinte forma. Olha só, milk. Milk é leite. Leite é incontável. Nós não conseguimos contar 1 leite, 2 leites, 3 leites. Aqui no Brasil a gente até conta, mas a gente está conferindo alguma coisa específica. Como assim, teacher? Então, a glass of milk. Um copo de leite. Aí eu confiro. Se eu tivesse 2 copos de leite, então seria 2 glasses of milk.
Então, eu conto os copos e não o leite. Entenderam? A carton of milk. Uma caixa de leite. 10 cartons of milk. Então, são 10 caixas de leite. Então, eu vou conferir as caixas e não o leite. O leite, ele é incontável. Eu preciso de uma unidade de medida para poder contar e poder quantificar o leite. Então, nesse caso, seria o copo ou a caixa. Repeat with me, class. Repitam comigo. Milk. A glass of milk. A carton of milk. Very good. Vamos lá. Outro exemplo. Coke. Quem não conhece Coke? Coca-Cola, right? So, Coke também ele é incontável. Aqui no Brasil a gente conta. Uma coca, 3 cocas, 4 cocas. Eu bebi 5 Coca-Colas. Mas você não bebeu 5 Coca-Colas. Ou você bebeu 5 can of Cokes, 5 latinhas. Ou 5 bottle of Cokes. Ou você bebeu 5 garrafas. Ou você não bebeu 5 cocas. Você bebeu ou lata ou garrafa. Você bebeu copo de Coca-Cola. Mas você precisa de uma unidade de medida para poder dizer o tanto que você consumiu daquele substantivo incontável. Então, vamos lá. Coke. A can of Coke. Uma lata de Coca. A bottle of Coke. Uma garrafa de Coca. Então, repeat. Coke. A can of Coke. A bottle of Coke. This is it. Muito bem. Não deixem de repetir, gente, porque vocês têm que aprender como pronuncia. Yeah! Vocês estão aprendendo inglês por inteiro, não é só pela metade. Então, não tem que aprender só como se escreve. Let's repeat. Always. Vamos sempre repetir, tá? Outra coisa importante. Os uncountable nouns são classificados em categorias. Nós classificamos geralmente em 6 categorias, mais uma que é mais misturada. A primeira categoria dos uncountables é os líquidos. Depois, os substantivos abstratos. Depois, os que são materiais ou matérias-primas. Em seguida, os fenômenos naturais. Depois, tudo que é pó e grão. Então, tudo que for feito em pó ou em grão são incontáveis. Algumas coisas que são sólidas e gasosas. E por último, a seção variada. Para que fique mais claro, vou mostrar alguns exemplos, ok? Here we go. Líquidos. Coffee, café. Water, água. Oil, óleo. Shampoo, vocês já sabem o que é. Soup, que é sopa. Então, são todas coisas que são líquidas. Outras coisas que são substantivos incontáveis, que são abstratos. Information, informação. Knowledge. O que é knowledge, teacher? Conhecimento. Não dá para contar conhecimento. Peace, paz. Speed, velocidade. Você conta quilômetro, mas você não conta velocidade. Luck, sorte. Vocês conseguem contar a sorte? Eu tenho 2 sortes hoje. Não, ninguém conta sorte. A gente também não consegue conferir sentimentos. A gente conta as paqueras, o sentimento não. Por exemplo, love. Eu tenho 3 amores. Não, você não tem 3 amores, você tem 3 paqueras. Amor é só um. Love é o sentimento. Happiness, felicidade. Eita, que hoje eu acordei com 50 felicidades. Isso não existe, gente. Ou você tá feliz ou você não tá. Então, happiness é incontável. E é um substantivo abstrato. Anger, raiva. Já pensou se a gente tivesse 1000 raivas? Não, gente. Vocês passam situações de irritação. Vocês não passam 1000 raivas. Por favor. Raiva é um sentimento. E sentimento é incontável. Very good. Materiais. Matérias-primas. Por exemplo, wood, madeira. Gold, ouro.
Iron, ferro. Glass, vidro. Mas, teacher, a senhora não acabou de dizer que glass era copo? Sim, pode ter mais de uma tradução, ok? Paper, papel. Papel é um material, tá, gente? Que a gente pode, ou papelão, tanto faz. Paper pode ser papel ou papelão. A gente pode usar isso para várias coisas. Outra coisa, pó e grão. Salt, sal. Sal é pó, né, gente? Sugar, açúcar. Pepper, pimenta. Sand, areia. Dust, poeira. Cereal, cereal. Que outras coisas são em grão, gente? Feijão, né? Beans. Tem outras coisas que são vendidas em grão. O que a gente vende em grão? Também entra como incontável. Fenômenos naturais. Tudo que for fenômeno da natureza, rain, light, weather, thunder. Teacher, a senhora não está explicando o que é cada um. Ok, vamos lá. Rain, chuva. Light, luz. Weather é o clima. Thunder, trovão. Aí tem outros fenômenos da natureza, né? Fenômenos naturais. Que é sólido e gasoso, né? Então, soap, sabão. Sabão é sólido. Chocolate ou chocolate. Depende da variação. Cheese, queijo. Air, ar. É gasoso. Pollution, poluição. Então, aqui são só alguns exemplos de uncountable nouns. Agora é a vez de vocês repetirem. Vamos lá comigo? Coffee. Water. Oil. Shampoo. Soup. Information. Information. Knowledge. Eu sei que é uma palavra grande, tá? Tentem primeiro lead. Lead, foi? Agora vamos lá. Knowledge. Very good. Conseguiram? Knowledge. Peace. Speed. Peace. Speed. Look. Love. Happiness. Love. Happiness. Anger. Wood. Gold. Iron. Glass. Paper. Salt. Sugar. Pepper. Sand. Dust. Cereal. Rain. Light. Weather. Thunder. Soap. Chocolate or chocolate. Cheese. Air. Pollution. Além disso, é o seguinte. É importante que a gente entenda algumas dimensões do que é contável para o que é incontável. Por exemplo, incontáveis geralmente são grupos de palavras e os contáveis são as partes desses grupos. Como assim, teacher? Vamos lá. Money. Money é dinheiro, né? Todo mundo, money que é good, nós não have? Pois é, money que é good, nós não have, money, né? Dinheiro que é bom, né? Vocês já sabem. Então, money, dinheiro. Nós não contamos um dinheiro, dois dinheiro, três dinheiro. A gente conta R$1, R$3, $10, 10 centavos. Então, a gente conta as partes, as classificações dentro do que é dinheiro, ok? Então, a gente conta os tipos de moeda, os centavos, mas nós não contamos a palavra dinheiro em si. Nós contamos as variações de dentro do dinheiro, as moedas. So, repeat class. Money. Dollars.
Cents. Very good. Bora lá. Outra palavra, que é um grupo de palavras, na verdade. Time. Tempo. Tempo é incontável. Mas a gente consegue contar as partes do tempo. Como assim, teacher? Nós não contamos a palavra tempo. Nós temos um tempo, 3 tempos, 50 tempos. Nós não temos isso. Nós não contamos o tempo. Time. Time é uncountable. O que a gente conta? Nós contamos as horas, os minutos, os segundos, os anos para te ver. Então, para a gente se ver, a gente conta as partes do tempo. So, here we go. Vamos lá. Let's repeat, class. Time, hours, minutes, days, years. Very good. Outra palavra que eu já até expliquei, que em português ela tem plural, mas só que em inglês ela é singular. Furniture, os móveis. É um grupo de palavras, os móveis, a mobília. Então, na casa da gente tem inúmeras mobílias, que são as partes da própria mobília. Então, dos móveis. Tables, beds, refrigerators. O que é refrigerator, teacher? É a geladeira, o fridge. Então, repeat, class. Furniture. 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 Sei que pode soar um pouco enroladinho. Furniture. Agora foi? Beleza. Table. Beds. Outro grupo de palavras. Luggage. Luggage é bagagem de um modo geral. Aí, os tipos de bagagem é que vão variar. Se vai ser só uma mala, se vai ser só uma pasta, se vai ser uma bolsa de mão, uma bolsa de ombro. Isso é que vai variar. Mas bagagem é bagagem. Então, tudo que aquilo que a gente consegue transportar para a viagem. So, repeat. Luggage. Luggage. Bags. Suitcases. Repeat. Suit. Cases. Suitcases. Purses. Purses. Very good. Outra coisa. Correio. Mail. A gente não conta o correio. A gente conta os e-mails, as cartas, enfim, as correspondências de modo geral. Mas o correio em si não dá para conferir. Então, mail. Repeat, class. Mail. Parts, no caso, vai ser e-mails. O que é e-mail, gente? O que significa essa palavrinha i? Essa letrinha i. De electronic. Electronic mails. Então, correio eletrônico. Então, a gente envia as correspondências eletrônicas. Repeat. E-mails. Very good. Letters. Ou letters. Que são cartas. Tem mais um grupo de palavras. Jewelry. Jewelry. Isso, da parte de joalheria. Então, tudo que forem joias, de modo geral, é jewelry. Exatamente, jewelry. Jewelry. As partes. Quais seriam as partes das joias? Rings, bracelets, necklace. O que são rings, gente? Anéis. Bracelets, próprio nome já é um cognato. Bracelete, né? Pulseiras. E necklace são colares. Lógico, tem earrings, que são brincos. Mas aí tem uma série de partes de coisas que são joias. Let's repeat. Jewelry. Jewelry. Rings. Bracelets. And necklace. Agora é o seguinte. Vou deixar para vocês uma tarefinha bem basiquinha. Eu gostaria que vocês pesquisassem exemplos de ao menos um uncountable noun. Eu não estou pedindo 10, não. Eu quero só um exemplo de incontável para cada categoria abaixo. Então, eu quero que vocês pesquisem uma palavra líquida em inglês que seja incontável,
um substantivo abstrato que seja incontável, um substantivo que seja um material que seja incontável, um fenômeno natural que seja incontável, algo que seja em pó ou em grão que seja incontável, e algo que seja sólido ou gasoso que seja incontável. Vale lembrar que não pode usar os exemplos que eu usei na tabelinha, tá? Então, vocês vão ter que ser criativos e pesquisar. Essa é a tarefinha dessa Lesson 1, tá? Então, see you next class. And mãos à obra de novo. Quero ver esses exercícios feitos. Bye bye, class. Kisses.